Olá, queridos. Que noite especial. Mais uma vez estamos juntos para adorar o Senhor. E nós temos falado tantas vezes que estamos aqui para a glória do Senhor, né? Para sermos adoradores, verdadeiros adoradores. Essa música é muito linda, ela fala que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, né? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade, né? E essa música é muito linda. Então vamos juntos neste dia tão especial orarmos e pedirmos que realmente o Senhor ache em mim, em você, homens e mulheres, verdadeiros adoradores. Vamos cantar? Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim
de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim um verdadeiro adorador. Nós devemos ter fome de Deus, né, de estarmos na presença dEle, de sermos dependentes dEle, de esperarmos nele, de estarmos na presença dEle cada dia, amém, queridos? Sei que só tu podes me tocar. Tenho fome, mas o teu amor me suprirá. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Quebrantado corro a ti, pois tu me abraçarás. Estou cansado, mas teu toque me restaurarás. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti.
Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que vocês estejam animados para nos acompanhar mais uma vez nesta meditação. Enquanto não pudermos nos reunir e estamos juntos, nós vamos tentar da melhor forma nos encontrar por aí. E que Deus possa abençoar esse momento. Eu quero, junto com os irmãos, eu quero ler o texto de Atos capítulo 9. Atos capítulo 9 é a conversão de Saulo, ou seja, a conversão de um indivíduo radical, chamado Saulo e conhecido biblicamente por Paulo. Capítulo 9 de Atos, verso 1, diz: Saulo, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, nada vendo, contudo não vendo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos quantos invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então nós lemos do verso 1 ao verso 9, do verso 1 ao verso 19 do capítulo 9 de Atos. A conversão de um radical chamado Paulo ou Saulo. Paulo passou a ser conhecido dessa forma. Antes era o grande, agora o pequeno. Ele mesmo se reconhece como o menor dos discípulos, apesar de ter trabalhado mais do que todos eles, segundo mesmo ele o diz. Numa das mensagens passadas, nós trabalhamos a questão das testemunhas oculares, daqueles que presenciaram o Cristo ressurreto. Naqueles 40 dias em que Jesus permaneceu com seus discípulos, antes de ascender aos céus, antes de subir aos céus. E a Bíblia diz, Atos diz que Jesus andou com eles, Jesus comeu com eles, Jesus morou com eles e lhes ensinou, e só depois de 40 dias ele ascende aos céus. E Paulo faz uma relação. Na mensagem passada nós falamos sobre esta relação. Paulo cita Pedro, depois cita os apóstolos, e aí no final ele cita a si próprio, como que um discípulo nascido fora do tempo, nascido como que um natimorto.
E se nós olharmos aí mais ou menos a relação, nós vamos descobrir que Paulo se converte 2 anos após todos esses acontecimentos. Saulo é sujeito nascido em Tarso. Tarso hoje seria onde está a atual Turquia. Ele fazia parte dos judeus da diáspora, daqueles judeus que estavam por todo o grande império grego, depois do Império Romano. No entanto, ele deve ter retornado a Jerusalém ainda muito jovem, adolescente talvez, onde ele estuda em uma das melhores escolas do judaísmo daqueles dias, do mestre Gamaliel. E Paulo, ainda Saulo, torna-se um ativista radical, um indivíduo extremamente envolvido no judaísmo. E mesmo sendo ele judeu da tribo de Benjamim, ele era um cidadão romano, ele tinha o título de cidadão romano. E muitas vezes esses títulos eles eram comprados a dinheiro, provavelmente o seu pai tenha conquistado esse privilégio, ou por serviços nobres, elevados, prestados ao Império Romano. Portanto, Paulo, apesar de judeu, era também um cidadão romano, e no meio dos judeus ele era ilustre, membro do Sinédrio. E quando o cristianismo começa a expandir-se, ele no seu entendimento de devoto, de indivíduo fiel ao judaísmo, ele entende o cristianismo como uma seita perigosa, que passa a apresentar Jesus como o Messias, como o Cristo enviado, portanto uma blasfêmia ao judaísmo, e então ele se propõe a ser um perseguidor desse movimento, e se possível erradicar esse movimento. E nós vamos encontrar Saulo já lá em Atos capítulo 7, quando Estevão é apedrejado, e as Escrituras nos dizem que Saulo era uma das testemunhas deste apedrejamento. E nós vamos ver logo mais que provavelmente Paulo deve ter sido profundamente impactado com a forma com que estes homens se entregavam, a forma como estes homens se dispunham a morrer pela causa, pelo entendimento da sua fé, e estes homens estavam totalmente desprendidos de qualquer outra pretensão e estavam dispostos a pagar com a vida em vez de renunciarem à sua fé ou até blasfemarem. No entanto, nós imaginamos que Saulo, futuro Paulo, deve ter ficado profundamente impressionado com a forma com que estes homens morriam. Em Atos capítulo 22 nos conta que, de fato, ele participou de muitos desses inquéritos, onde inclusive alguns desses homens eram levados a blasfemar e outros eram mortos por causa de sua fé. E ele foi testemunha, não só o indivíduo que fazia um papel ali de definição de quem deveria morrer, mas era também uma das testemunhas de todos esses fatos e deve ter ficado profundamente impressionado com a forma com que estes homens morriam. E em sua viagem agora, relatada aqui em Atos capítulo 9, viagem a Damasco, Damasco nós sabemos que fica na Síria, mais ou menos a 240 quilômetros de Jerusalém, e Saulo receber a autorização do Sinédrio, que, por sua vez, também precisava de autorização do grande Império Romano, para que eles caminhassem ou se pudessem atravessar os países e além fronteiras, caçar os dissidentes do judaísmo que agora estavam abraçando o cristianismo e estavam se declarando do caminho. E então Saulo vai devidamente autorizado, documentado, à procura de cristãos que viviam em Damasco. Joséfo, um escritor judeu, hebreu, que tanto trabalhou para os romanos, mas também escreveu a respeito do povo hebreu, 120, 130 depois de Cristo. Joséfo diz que em Damasco havia uma grande população judaica e muitas sinagogas.
era uma cidade já grande naquela época, de aproximadamente 500 mil habitantes, e muitos desses indivíduos, ou alguns desses indivíduos, certamente se converteram ao cristianismo a partir do testemunho daqueles que foram perseguidos em Jerusalém, e este evangelho se espalhou muito rapidamente. Aqui nós temos agora o encontro de Paulo, ou de Saulo, com o Cristo ressurreto, e do qual ele testemunha lá naquele texto que nós lemos em 1 Coríntios 15. Se deslocando no caminho para Damasco, houve a aparição de uma luz muito forte ao meio-dia. E Paulo diz em Atos 26, no seu testemunho, Lucas cita o testemunho de Paulo, onde ele diz que era uma luz mais forte do que o sol. E Saulo cai por terra e fica cego, é cegado por aquela luz. E certamente Paulo já vinha com muitos conflitos interiores, tendo visto o que tinha visto, e talvez lá dentro dele houvesse de fato alguns questionamentos e se perguntando na sua sinceridade se de fato ele estava certo, se de fato ele estava fazendo o melhor, ou eventualmente ele estaria lutando contra uma causa que de fato não lhe competia. Certamente havia muitos irmãos orando por Saulo, sabendo que ele era um dos perseguidores maiores do cristianismo naqueles dias. Certamente havia muitos irmãos orando e pedindo para o Senhor visitar este indivíduo de dura serviço, este indivíduo radical. Certamente o Espírito Santo vinha agindo, quebrando as suas profundas convicções e colocando-lhe talvez perguntas. E agora no caminho para Damasco, deslocando-se numa viagem longa, 240 quilômetros, mesmo que ele estivesse em um cavalo, em jumento, era uma longa viagem, e então, no meio deste caminho, ele foi impactado por uma aparição repentina do Cristo, que ele aparece e lhe diz que é o Cristo a quem Saulo estava perseguindo. E esse impacto foi muito forte na vida de Saulo. Saulo era um indivíduo, como eu disse, um indivíduo radical, que parte do princípio de uma raiz radical. A palavra origina-se também do indivíduo que parte da raiz de uma questão e está disposto a dar todo o seu empenho por aquela causa. Então ele era um radical disposto a dar toda a sua força, a dar toda a sua motivação no combate de algo que ele entendia que era uma blasfêmia, que era uma agressão ao judaísmo e ao Deus Jeová. E Deus sabia, o Espírito Santo sabia, Cristo sabia de quanto Paulo precisaria ser impactado para que ele se convertesse, para que houvesse uma mudança de 360 graus em sua vida. E aqui Paulo é profundamente impactado a ponto de ser cegado por esta luz, e aí ele passa aí algumas horas na plena escuridão, onde ele não come, onde ele não bebe, e certamente foi um período de grande reflexão, quando lhe então vem ao encontro Ananias, um irmão simples, que ora por ele, que lhe impõe a mão, e ele então é curado da sua cegueira, e a partir de então, não existe mais Saulo, mas agora existe Paulo, o servo do Senhor. Aquele que antes era grande, agora é pequeno, se entende como pequeno, e ele tem toda uma missão. Desde o primeiro momento lhe é concedida uma missão de alcançar gentios, ou seja, povos não judeus, de testemunhar a reis, a testemunhar a mais alta esfera do Império Romano naqueles dias. Portanto, depois de ele ter sido focado por esta luz, ele fica cego por 3 dias, e já não é mais o perigoso algoz, mas precisa ser guiado pela mão para que encontre o caminho. Não sabemos se Paulo agora foi curado completamente de seus olhos, ou se permaneceram nele sequelas. Há quem pense que o espinho que ele carregava na carne
do qual ele testemunha mais tarde, da qual ele nunca se viu livre, que eventualmente pudesse ter a ver com seus olhos, mas nós não sabemos o que é que afetou a vida de Paulo, o que é que o afetava, a ponto de ele entender que na sua carne havia um espinho de Satanás que o esbofeteava, mas ele entendia como sendo a graça de Deus para que ele não se tornasse soberbo, porque por mais que aqui ele tenha se tornado um indivíduo sem nenhum amparo, sem nenhum privilégio, porque ele perdeu tudo aquilo que ele tinha conquistado no Império Romano, ele perde, tudo que ele tinha conquistado no judaísmo, ele perde, mantém o seu título de cidadão, mas ele perde todo o privilégio diante do Sinédrio, e há quem pense que ele tenha perdido, inclusive, família, herança, mas ele diz que tudo isso era insignificante diante daquilo que ele conquistou, diante do privilégio de conhecer Jesus. Mas nós sabemos que Paulo era um sujeito acima da média, e logo Paulo se torna um grande destaque, Paulo se torna um grande plantador de igrejas, Paulo se torna líder de uma grande equipe, e não só isso, Deus o usa para escrever boa parte do Novo Testamento, dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento. Paulo é autor de 13, portanto, um homem que se tornou grande na sua carreira. No entanto, se nós olhamos para Paulo, nós olhamos para a sua conversão, nós vemos que foi um indivíduo que precisou de um impacto profundo para que se convertesse, algo muito forte que o impactasse, para que ele pudesse repensar a sua vida, reconsiderar e permitir que o Espírito de Deus o transformasse. Talvez muitos de nós, se nós pensarmos aí dos cristãos atuais, nós pensarmos, poucos de nós tivemos conversões radicais, poucos de nós tivemos experiências tão fortes quanto Saulo, talvez nenhum de nós, mas todos nós temos uma história de conversão e precisamos ter uma história de conversão. Em um determinado momento na nossa vida, o Espírito de Deus nos alcançou e às vezes foi um longo processo no qual o Espírito de Deus foi trabalhando na nossa vida, alguns desde a infância. Eu lembro na minha vida, eu tomei os primeiros passos em relação a Jesus quando eu ainda era criança, talvez 6, 7 anos. Depois, no decorrer do tempo, algumas vezes me afastei, retornei ao Senhor e novamente refiz e fiz a nova confissão de entrega, a volta, até que lá na minha adolescência eu consagrei a minha vida ao Senhor, quase jovem, com 16 para 17 anos, consagrei a minha vida a Jesus, e aquele ano é o ano que marca a minha conversão de fato, o meu propósito de vida com Ele, a partir de então, se torna real, se torna marcante. E talvez se nós olharmos aí e conversarmos com os irmãos, nós vamos ver que alguém pode até dizer o dia em que fez a entrega da sua vida a Jesus, mas vamos descobrir que esse também é um processo. Não só a santificação é um processo, mas muitas vezes a conversão é um processo na nossa vida. E certamente na vida de Saulo, por mais que tenha sido radical naquele momento, mas nós não sabemos onde começou o processo. É possível que o processo tenha começado lá quando Estevão foi apedrejado, é possível que o processo aconteceu quando ele invadia as casas e via lá as mães com seus filhos, os pais com seus filhos dispostos a confessar a sua fé e manter a sua fé a despeito de qualquer coisa e até em risco de vida. Provavelmente o processo começou aí. Talvez ele tenha ouvido coisas de Jesus lá enquanto Jesus andava no meio da Galileia, enquanto Jesus estava ali na Judeia, ele tenha ouvido de Jesus. Nós não sabemos onde começou o processo, mas certamente houve um processo de convencimento, de atuação do Espírito de Deus, não só na sua mente, mas também na sua alma. Então, é muito importante que nós tenhamos essa convicção. É muito importante que nós tenhamos essa convicção de que um dia nós consagramos a nossa vida ao Senhor e de que Ele é meu Senhor, de que eu tenho um compromisso, uma aliança de andar com Ele. Não importa o dia, talvez eu não saiba o dia, talvez eu não saiba o ano, mas é importante que todos nós saibamos que num determinado tempo, numa determinada época, numa determinada idade, nós entregamos a nossa vida a Jesus numa entrega espontânea, voluntária, convicta de que, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações, muitas vezes do pecado que bate à nossa porta, temos a convicção
de que a minha vida pertence ao Senhor, de que eu tenho uma aliança de andar com o Senhor e uma alegria de andar com o Senhor. E quem ainda não o fez, que de alguma forma ainda não o fez, ele precisa num determinado momento, mesmo que isso seja um processo, que talvez leve meses, ou às vezes até anos, para um entendimento maior, para um envolvimento maior, para uma compreensão das Escrituras, mas é muito importante que isso aconteça na vida de todo aquele que ouve a palavra. E a palavra do Senhor diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Portanto, em Cristo Jesus, nós retornamos à filiação, nós nos tornamos filhos do Senhor pela fé. E o mais interessante, o mais lindo, é que nós temos uma segunda chance, nós temos uma segunda oportunidade. E 2 Coríntios, quando Paulo escreve à igreja de Corinto, lá na segunda carta, no capítulo 5, verso 17, ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Portanto, em Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de uma nova vida, uma vida de retomada do propósito de Deus na nossa vida, em que Ele irá trabalhar em nós, em que Ele irá agir pelo Espírito do Senhor, operando mudanças interiores, mudanças que vêm da alma, que vêm do Espírito onde o Senhor opera. E a nossa mente, enriquecida pela palavra do Senhor, alimentada pela palavra do Senhor, ela vai sendo também moldada, não segundo o mundo, não segundo os preceitos deste mundo, mas segundo os valores da palavra de Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, assim como passou para Saulo, de perseguidor. Ele agora passa a ser um perseguido, porque ele passou a testemunhar, a pregar, a ser usado poderosamente pelo Espírito do Senhor e nos deixa um legado extraordinário, não só de igrejas que ele plantou naqueles dias, mas de tantas cartas que ele escreveu e fazem parte do cânon das Escrituras Sagradas, ou seja, quase 50% do Novo Testamento foi escrito por este homem, o qual foi encontrado por Jesus no caminho de Damasco e precisou de uma pancada muito forte para que ele tivesse uma reviravolta em sua vida, para que ele fizesse meia volta e então, a partir daí, passasse a andar com Cristo numa busca, numa compreensão, e ele recebe do Senhor ensino, revelação, se torna um dos grandes teólogos da igreja do Novo Testamento. Portanto, meus irmãos, conversão é uma meia volta. Quem ia em direção ao norte irá para o sul. Implica em uma vida para Cristo e sua causa. É bem verdade que nem todas as conversões são tão radicais, espetaculares e ofuscantes quanto a de Saulo. O Senhor sabia da medida necessária para Saulo, e assim como sabe aquilo que eu preciso, a forma como cada um de nós funciona ou não, mas cada um de nós precisa se converter a Cristo em uma aliança pessoal de vida e eternidade. E como eu disse, em Cristo há uma nova oportunidade. Somos feitos novas criaturas. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos concedeu a oportunidade de nós renascermos. E o Senhor disse a Nicodemos que era necessário nascer do Espírito do Senhor, para que nós nos tornássemos criaturas segundo o coração de Deus, para que em nós pudesse haver mudanças de entendimento, mudanças de alma, para que em nós o Espírito do Senhor operasse e produzisse em nós o fruto do Espírito, tão contrário aos frutos da carne que nos impelem e que nos levam a profundas batalhas no decorrer da nossa vida. Obrigado, Senhor, por tantos irmãos que nós temos na fé. Obrigado por todo um histórico de tantos irmãos que no decorrer da história entregaram a sua vida e viveram, alguns com facilidade de vida, outros em tempos difíceis, outros em tempos de perseguições, outros, Senhor, em situações de total afastamento, isolamento, mas lá também viveram a sua fé. A Tua palavra fala de indivíduos que viveram em cavernas, indivíduos que pagaram altos preços para poder Te servir. E a nós, Senhor, o Senhor nos deu aí o privilégio de uma nação que nos concede liberdade.
É bem verdade, Senhor, que muitas vezes nós sucumbimos diante da sedução deste mundo. Por isso, rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós, em todos os momentos da nossa vida, Jesus, nós nos voltemos ao Senhor em profunda gratidão, lembrando que um dia o Senhor entrou na nossa vida e o Senhor operou na nossa vida e que o Senhor está trabalhando em nós e nos conduzindo em direção à vida eterna, a qual o Senhor tem preparado para nós. E nós te louvamos, Jesus, pelo privilégio da história de Saulo, este homem radical que se converte a Cristo, a ti, Senhor, e se torna um homem tão dedicado, tão empenhado e que paga um alto preço, mas deixa um legado extraordinário. É verdade, Senhor, que nós não somos Saulos, nós não somos Paulos, nós somos indivíduos, Senhor, a maioria de nós indivíduos medianos, vivendo no contexto de uma sociedade em que muitas exigências também cabem sobre nós e estão sobre nós. Mas, acima de tudo, Jesus, nós queremos viver a nossa história, mas vivê-la de tal forma que ela te agrade, Senhor, e que ela tribute ao Senhor glórias e honras, ao teu bendito nome, o nome de Jesus. Amém?